Então vamos aí ao primeiro do livro do Pentateuco. Você percebe agora que aqui em cima, ó, eu coloquei aqui a aba, tá certo? Pentateuco. Nós vamos falar aqui no Pentateuco e aqui embaixo, tá vendo? O livro de Gênesis. Então presta atenção que vai mudar. De Gênesis, Êxodo, Levítico até Deuteronômio. Beleza? Então olha aí esse quadro, para você ter um quadro geral, né, visual e geral. Você vai ter aí a história de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, né? E aí tem o nome das 12 tribos, que são os filhos de Jacó, e dentre eles, o que mais se destacou foi José, certo? José, que é o chamado José do Egito, certo? Nessa imagem aqui você percebe a trajetória aí do povo, né, de Gênesis até o livro de Êxodo, aonde vai aparecer Moisés, que vai encaminhar, vai conduzir o povo até a terra de Canaã. Deixa eu botar aqui. Então, voltando ali ao livro de Gênesis, certo? Voltando ao livro de Gênesis, você tem do Éden até o Egito. Então, o livro de Gênesis, pega o livro todo de Gênesis. O que nós temos? Do Éden até o Egito. Que contraste, né? Do paraíso até a escravidão. Beleza? Do paraíso até a escravidão. E aí o que nós temos no livro de Gênesis? No livro de Gênesis, nós temos a criação, narra a criação de Deus, né? Lá nos 2 primeiros capítulos, a bênção de Deus. Deus cria e abençoa a sua criação e abençoa a sua mais importante criatura, que é o homem, tá? Deus o abençoa para que ele pudesse governar, reger a terra e cuidar da ecologia, cuidar da criação de Deus, certo? Depois da bênção, o que aconteceu? Aconteceu a queda. No capítulo 3, ou seja, só já no capítulo 3 do começo da Bíblia, já tem a desgracência toda, já tem a queda do homem, né? E aí, com a queda do homem, Gênesis capítulo 3, acontece a ruptura. O homem que tinha com Deus uma comunhão inimaginável, sofre uma ruptura dessa comunhão por conta da queda, por conta do pecado. E aí o homem é expulso do jardim debaixo de maldição. Debaixo de maldição. Deus fala assim: maldita é a terra por causa de você. Maldita é a terra por causa de você. Dia desse eu estava conversando com a minha esposa, a gente estava conversando, falou assim, tem esse negócio de lugar amaldiçoado, e aí eu fui, né, para resumir a conversa, eu falei assim, olha, para sermos sinceros, a terra apesar de toda a graça de Deus, ela é amaldiçoada, né? Ela é contaminada, ela é marcada pelo pecado. Claro que a graça de Deus nos faz viver coisas maravilhosas nessa vida e nessa terra, não temos dúvida disso. Mas com espinhos, com dores, né? Ou seja, a flor não é mais só a flor, você tem a flor e tem um espinho, né? O ter filhos não é mais só a alegria do filho, também tem a dor do parto e por aí vai. Ou seja, as bênçãos da vida estão misturadas com o fel, estão misturadas com o mal. Por isso que a gente está vivendo essa pandemia aí, né? Aqui nesse tempo que a gente está vivendo, e tanta tristeza e tanta... Né? Por quê? Porque a terra está maldita, ela é maldita por conta do pecado. Isso quem diz não é teologia, não. E não é linha teológica, não. Foi Deus quem disse para Adão: maldita é a terra por causa de você. Então, isso é o que nós temos aí no início, nos 3 primeiros capítulos, tá? E aí, depois, a prova disso é que assim que Adão é expulso com a sua esposa do Éden, ele não pode mais entrar, é fechado o acesso, ou seja, guarda essa informação.
o acesso a Deus está fechado, está interrompido. Guarda essa informação, tá? Isso vai permear todo o Antigo Testamento. Guarda essa informação. E aí a prova de que o homem aconteceu ruptura, queda, ruptura e maldição se mostra por conta do primeiro homicídio. Quando o homem sai do Éden, né? Aí Adão teve outros filhos. O Caim mata Abel, ou seja, o primeiro homicídio lá é de um irmão contra o outro, né? Então isso vai só piorando. Eu coloquei aqui como subtítulo de pandemia espiritual, que vai até o dilúvio, tá? Chega até o dilúvio. Capítulo 6 é o capítulo mais triste da Bíblia Sagrada, aonde tem aquela expressão que Deus fala assim: me arrependo de haver feito o homem. Olha só que coisa triste de ler, que coisa triste de ver. Deus dizendo que se arrependeu de haver feito o homem. Ou seja, a manifestação, né, a gente chama isso de antropomorfismo, antropopatismo, que é quando Deus, na Bíblia, ele é demonstrado como tendo sentimentos humanos. O termo técnico é esse, antropopatismo. Deus está ali, né, revela ali a Moisés, né, segundo se crê quem escreveu o Pentateuco, como tendo sentimentos humanos. Deus está tão triste, tão triste com o homem, com a sua criação principal, que ele diz: me arrependo de haver feito o homem. E aí depois disso, o que a gente tem? A coisa não melhora, ela não estabiliza, ela só piora. Você percebeu aí, né, como que a gente está fazendo em um ano de pandemia e como que começou lá e o pessoal falou assim, alguns pensaram assim, vai ser só uma gripezinha, vai passar logo, daqui a 2, 3 meses já não tem mais nada. E aí o que a gente viu foi um acompanhamento do gráfico que subia, só que não era um progresso positivo, né? Essa subida, na verdade, é negativa. Então isso veio acontecer assim no início, após a queda, irmão. Após a queda, uma pandemia espiritual começou a crescer e alastrar por todo mundo, né? Esse vírus que aparece lá do outro lado do mundo, alguém deve ter pensado assim, aqui não chega. Chegou no seu vizinho, talvez chegou na sua casa, na sua vida aí, infelizmente, né? Então, é isso que a gente vê aqui, você está percebendo? É isso que a gente vê aqui no livro de Gênesis, até chegar lá na Torre de Babel, na confusão das torres, né? Que está em Gênesis 11. Eu coloquei 2 pontos assim para poder ajudar aí a sua memória. Você lembra qual o nome daquelas torres que caíram lá, aonde o avião, né, os terroristas bateram com o avião? Você lembra do nome das torres, não lembra? Talvez você não saiba escrever nem falar, mas você lembra. Você lembra quantas torres foram? 2 torres. Então eu coloquei aqui Gênesis, mas em vez de colocar o número 1, eu coloquei 2 tracinhos para você guardar aí na memória. E você lembra quando foi que caíram as torres gêmeas? Lembra? Isso mesmo, 11. Dia 11 de setembro. Então aqui, ó, 11, Gênesis 11, não acontece a queda das 2 torres gêmeas. Acontece a confusão da torre de Babel, né? Você conhece essa história aí certamente, né? A confusão da Torre de Babel era o homem tentando se salvar, tentando ser religioso sem Deus, ou ter religião sem Deus. Ali nós temos a origem da religião no sentido institucionalizado, no sentido civilizado. Ok? Bom, depois de Gênesis 11 vem o quê? Obviamente, Gênesis 12. E Gênesis 12 começa aí a história de Abraão. Aparece aí o pai das promessas e a família, né, da promessa, né? Ou seja, os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó e José, beleza? Que são chamados de os patriarcas. E depois nós temos, né, em destaque, isso em que livro? Que livro, pessoal? Aqui, ó. Isso, Gênesis. Nós temos o destaque, no livro de Gênesis, a história de José,
São vários capítulos falando da história de José. E a história de José explica o quê? Como é que o povo da aliança foi aparecer como escravo lá no Egito. É lendo a história de José que você vai entender como é que esse povo vai aparecer lá no Egito. Quando a gente começar a ler Êxodo, o que a gente vê é o povo dentro do Egito. Aparece assim, tipo a cena, né? A próxima série aparece dentro do Egito. Como é que apareceu lá? A história de José é que nos explica isso. Ok? Bom, então, esse é o livro de Gênesis, é o panorama do livro de Gênesis. A gente conseguiu pegar aqui, né, olhando de cima, ligando história a história para poder chegar até aqui. Você pegou? Gostou? Beleza? Então, vamos para a nossa próxima lição. Beleza? Vamos para a nossa próxima lição.